Olá, pessoal, voltei. Então vamos lá. Agora é a segunda parte da nossa aula, tá bom? Então agora a gente vai conhecer aí algumas ferramentas da qualidade que vão nos auxiliar nesse processo, né, da não conformidade, na parte da prevenção, tá bom? A gente saber escolher a ferramenta, né, ideal, né? Então hoje a gente vai conhecer mais duas ferramentas. Tá bom? Então a gente aprendeu na aula passada sobre o fluxograma, né? Conhecemos ali o fluxograma e hoje a gente vai conhecer o 5W2H, o 5W1H e o Brainstorm, tá bom? Então, a primeira ferramenta que eu trago para vocês hoje é o Brainstorm, né? Então, segundo a Sociedade Latino-Americana, o que significa Brainstorm para a qualidade é uma chuva de ideias, tá bom? Ela foi criada em 1941 por Alex Osborne, tá bom? Com uma técnica de grupo para gerar ideias. Então, o que a gente precisa para fazer um brainstorm? A gente precisa expor e buscar as ideias num grupo, né? Então, seleciona-se ali as pessoas do setor, né, ou outras pessoas envolvidas, e aí a gente vai pensar em algo para que aquilo não aconteça, tá bom? Para que serve? Porque a gente vai buscar novas ideias visando a solução do problema. Então, a partir do que cada um pensa sobre aquilo, né, sobre aquele problema, ou né, seja lá o que for que vocês estão pensando em fazer, né, a gente precisa do brainstorming, ele vai auxiliar nisso, né, na solução, tá bom? E aí, né, quando você tem uma grande ideia durante o brainstorm, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Ali algumas coisas que requer quando a gente trabalha com outras pessoas, né? Então, não debata, né? Não ridicularize a ideia dos outros, não admita um monopólio de sugestões, né? Só você fala e é isso, né? Não, não é só um que fala ou só você, todos, né? Por isso é um brainstorm, porque todas as ideias ali elas são bem-vindas a fim de que aquilo, né, venha trazer promover a solução, tá bom? E permita que os chefes, líderes e secretários, né, enfim, quem estiver liderando o brainstorm, exponha suas ideias por último, né? Porque eles já têm uma visão, né? Mas eles são os líderes, então, né? Eles aguardam um pouquinho, deixa quem está fazendo, né? Quem está ali na mão na massa todo dia, né? Que dê as ideias, né? Tá bom? Aceite isso. Inicie sempre a solicitação de sugestões pela direita, né? Da direita para a esquerda do seu chefe, de forma que ele seja o último a falar. Por isso, permite que ele improvise uma análise de todas as ideias expostas antes de colocar suas próprias ideias, ao mesmo tempo que não inibe os empregados, né, em função do chefe a ser expostos sua visão do assunto. Então é muito legal essa parte, porque todos nós, né, como eu falei, né, a gente está ali na mão da massa todo dia, a gente tem uma ideia diferente, né, tem a visão do que pode melhorar. Então o nosso chefe ele tem que esperar um pouquinho, né, segurar ali um pouquinho as ideias dele, ver o que todo mundo ali pensa, quais são as sugestões, para daí sim ele fazer isso. Mas tem um tempo, tá bom? Então precisa definir um tempo ali para que a gente, né, pense, tá bom? Escrever cada ideia apresentada, né, de um modo visual, depois eu vou mostrar para vocês como isso pode acontecer. Consentir que cada pessoa exponha a sua ideia de cada vez, né, e que registre por escrito. Então, vão falando, vão escrevendo, vão colando, né, de forma que todos consigam visualizar, tá bom? E sempre que possível, né, rediscutam as ideias, né, debatam ali as ideias que já tiveram, tá bom? E aí, esse brainstorming, ele pode acontecer, ele tem duas fases, né, para que ele seja completo, concluído, tá bom? Então, a gente tem a fase da geração e a fase do esclarecimento. Na fase da geração, ela permite, né, que o facilitador repasse as diretrizes e o objetivo dessa sessão. Então, hoje nós estamos fazendo o brainstorming para buscar soluções para o problema da costura torta, né, lá, né, das máquinas, né? Então, a gente vai ver o que que é isso, né? Vamos debater ali as ideias, o que que as costureiras acham, né? O que o líder da produção ali ele encontra, tá bom? O objetivo dessa fase é gerar o maior número possível de ideias para que, em seguida, cada membro da equipe
posso oferecer uma ideia de cada vez. Então, nessa prática, as ideias não são discutidas e nem criticadas, mas sim registradas por todos os membros, de forma que todo mundo consiga ver, tá bom? Então, o processo continua até que ninguém mais tenha uma ideia. Enquanto vocês forem tendo ideia para aquele processo, vai escrevendo e vai colando, tá bom? E aí a gente vem para a fase do esclarecimento. Então, nessa etapa, a gente já viu todas as ideias apresentadas e agora a gente vai avaliar qual ideia vai ser mais assertiva para aquilo, né? De forma que todo mundo também concorde com isso, porque não foi só uma ideia minha, foram várias ideias, né? E aí a gente precisa pensar. E aí, assim, depois que esclareceu, para que todos tenham ali entendido, a gente pode encerrar o brainstorm, tá bom? Então, ele é um método que, né, que deve ser utilizado em conjunto com outros métodos para provocar a iniciativa, a criatividade e a busca dos problemas, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática, né, como que a gente pode fazer isso. Né? Então, aqui tem algumas pessoas juntas, vamos juntar as ideias como se fosse um quebra-cabeça e a gente vai anotando em papéis, né? Não tem esses sticks aqui, né? Então, a gente pega eles, cada um pega um e vai anotando sua ideia e vai colando. Nesse momento, quanto mais ideias, né, mais oportunidades para que a gente consiga encontrar uma solução, tá bom? E aí, como que a gente vai praticar juntos, eu e vocês, né? Então, vou trazer um problema para vocês aqui, né, para a gente debater. Então, alguns funcionários da empresa Intertake não estão usando os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, da maneira correta. Eles esquecem em casa, esquecem no armário, começam a trabalhar sem, outros até perderam esses EPIs, né? E agora, o que é que a gente vai fazer? Então, né, pensem aí em ideias, né? Então, o problema a gente já tem, o uso dos EPIs, tá bom? Então, eu quero que vocês depois pensem aí, né, o que vocês fariam, tá bom? E aí vocês vão mandar para mim. Tá? Podem mandar ali no nosso grupo de estudos, ou vocês podem mandar em particular, tá bom? Neste caso, para que vocês consigam perceber, eu já, né, vou trazer para vocês prontos, mas eu não quero a cópia do que eu escrevi, eu quero que vocês pensem, né, na vivência de vocês, né, o que fazer, né, com esses funcionários que não estão utilizando da maneira correta, esquecem em casa, no armário, ou até mesmo já perderam os seus EPIs, tá bom? Não, se essa situação já aconteceu com vocês, mandem ali para mim, tá bom? E aí, a gente fazendo, né, juntos, né, na parte ali da geração, eu trouxe algumas ideias para vocês. Então, né, reforçar a regra sobre o uso dos EPIs, né, fazer uma vistoria, ter técnicos de segurança do trabalho observando e ajudando, criar algumas regras sobre como usar corretamente os EPIs, uma punição para quem não usar, né? Então, ó, aí vai pesar no bolso, né? Será que vai pesar no bolso? Não vai? O que que essa punição vai acontecer, né? E placas para relembrar o uso deles, tá bom? Então, algumas ideias aí que eu tive, né? Depois vocês me falem, né? O que é que vocês acharam aí. E aí, né, pensamos aqui em todos, então a gente vai, vocês vão mandando e depois eu vou colocar aqui para que a gente acrescente mais nessa fase de geração, tá bom? E aí, depois disso, a gente vem para onde? A fase do esclarecimento. Então, agora, né, tá, já escolhemos o que que nós vamos fazer, e agora como nós vamos fazer para que fique claro para todos, tá bom? Então, ter uma palestra reforçando a importância dos equipamentos, o técnico de segurança aplicar a advertência, ó, a punição, né? A advertência após 2 avisos. Então, olha, a chance aí, né? 2 vezes que o funcionário pode estar sem, né, o EPI, lembrando que esse EPI, se acontece alguma coisa com o funcionário e ele não está utilizando, é uma multa, né, que a empresa paga para o funcionário muitas vezes, né, dependendo ali do que acontecer, né, então tem uma punição da empresa também, então é muito importante que os funcionários utilizem de maneira correta.
tá bom? E aí, se ele não cumprir, olha aí o bolso, né? Será demitido, né? Então a empresa pode fazer isso? Pode, né? É a política dela, tá bom? Então, se não usar o equipamento de segurança, né? Sinto muito, né? Não está cumprindo uma regra. A gente precisa cumprir regras, tá bom? Aí fornecer novamente os equipamentos individuais, devendo ter cuidado, não perder ou danificá-los com reforço, né? Então, aqueles, né, funcionários que não estão com os equipamentos, vamos fornecer novamente para eles, mas dessa vez ele vai assinar ali um protocolo, né, que ele está recebendo esse documento e que ele deve cuidar, tá bom? E outra, né, outra fase foi a capacitação para todos os funcionários do setor, né? Então, por setor, a gente vai capacitar esses funcionários, né, dali da empresa Intertank, para que eles entendam que precisam utilizar, né? A partir dessa capacitação, eles ganham os novos EPIs, né? A gente tem a capacitação, a palestra, né? Seja, né? Os dois juntos ali, na semana da CIPA, por exemplo, né? Da CIPAT, perdão, não é da CIPA, é da CIPAT, né? E aí o técnico de segurança, a partir daí, ele está autorizado, ó, multa para todo mundo, tá bom? Então aí foi algumas ideias. Depois eu quero ver as ideias de vocês, tá bom? E aí a gente tem aqui a o diagrama de Ashikawa, eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Então, as ferramentas da qualidade, né? O 5W1H. Então, o 5W1H, ele é um documento de forma organizada que identifica as ações e as responsabilidades de quem irá executar através de um questionamento, capaz de orientar as diversas ações que deverão ser implementadas, né? Então, o 5W1H, a gente tem, né, eu posso dizer, ele é um método bem antigo, né? Mas que essas perguntas, né, nos ajudam a entender o porquê de como resolver o problema, tá bom? Então, what significa o quê, né? Que ação será executada? How? Quem? Quem irá executar a ação? Where? Onde? Onde será executada a ação? When? Quando? Quando a ação será executada? Why? Por quê? Por que a ação será executada? E o um H, né, que é o how. Como? Como será executada? Né? Então, a gente tem aqui quem, o que, onde, quando, por quê e como, tá bom? E aí, para a gente ver de uma forma mais na prática, né, eu trouxe para vocês aqui, né? Então, uma investigação e a ação corretiva e preventiva da análise crítica das não conformidades. Então, há muitas conformidades, né, muitos relatórios, né, dessas conformidades e não conformidades, e aí a gente precisa saber ali como lidar, né? Então, por quê? Determinar e implantar a metodologia de ação que elimine as causas das não conformidades existentes ou potenciais para prevenir a sua reincidência ou ocorrência. Então, tem muitos documentos de não conformidades de várias áreas, e esses documentos, eles são repetidos, né, porque vão acontecendo, então a gente precisa pensar em como não fazer aquilo de novo, né, não eliminar. Lembram que a não conformidade, ela vem com plano de ação, a gente precisa ver ali qual é a raiz do problema, e a partir dessa raiz do problema que a gente encontrou a causa, a gente vai encontrar medidas para que não venha a rescindir, né, não aconteça. Então aí a gente vem where, né, onde, né? Então em todos os aspectos relativos às máquinas, equipamentos, instalações que podem afetar o efeito do processo, né? Então vamos aí fazer mexer aí com o pessoal da manutenção para nos ajudar nessa parte. Ah, como, né? A análise crítica das ações corretivas executadas, registro dessas ações, período de tempo necessário para cada análise. Quem vai fazer? Os responsáveis técnicos habilitados. Então, cada setor tem um responsável e esse responsável, né, vai trabalhar em cima disso. E quando? Quando não houver conformidade ou situação indesejável,
como parada de equipamento, monitoramento e verificação da confiabilidade dos resultados dos equipamentos, aquisição de novas plataformas para a realização de exames, tá bom? Então, são esses aqui, né, os passos, né, what, why, where, how, who e when, tá bom? E aí, a gente tem aqui o 5W2H. Então, a gente viu o 5W1H e o 5W2H. O que que inclui? Quanto isso vai me custar, tá bom? Então, se eu preciso, né, eu vou ali, eu só preciso saber o que fazer, né, e como fazer, o 5W1H me serve, mas se eu vou envolver outras, né, uma pessoa de fora, algo que vai envolver custos, aí é o 5W2H, porque eu preciso saber ali quanto eu vou gastar nesse processo, tá bom? Então, a entrega, uma justificativa, o local, o tempo e a responsabilidade, tá bom? E o 2H, né? Como será feito e quanto vai me custar, né? How much? Quanto isso vai me custar, tá bom? Então, aqui, ó, programar um treinamento de formação de cipeiros, né? Através ali da NR05. O atendimento a requisitos da legislação trabalhista, online, né? Então, se o online já me elimina, né, alguns outros gastos que eu poderia ter, né? Quando, né? Então, when? Quando isso vai acontecer, né? Então, eu posso colocar o dia, o mês, tá bom? Quem vai fazer, né? How? Quem vai fazer, né? Então, vai ser o João. Eu vou contratar uma outra pessoa de fora, vou contratar um especialista do Senai para dar uma palestra, né? Ah, não, o João Silva já me ajuda, né? Então, coloco aqui. E how, né? Como será feito? Contratando uma empresa especializada após 3 orçamentos. Então, né, já que não conseguimos resolver de uma forma caseira, né, ali dentro da empresa, vamos contratar alguém, mas aí eu já, né, fiz lá o orçamento, né, não vocês, tá bom? Eu falo assim, a gente, né, mas a empresa ali, tá? Ela já fez o orçamento, a não ser que, né, você fique responsável por isso, né, o que pode acontecer, mas caso não, né, tem outra pessoa aí para fazer esse orçamento, e aí vai dizer ali, né, como que vai, né, vai ser, né, então nesse caso vai gastar aí 1.200, tá bom? Então, em que situações eu posso utilizar, né, tanto o 5W1H quanto o 5W2H? Para elaboração de planos de ação, elaboração de procedimentos, analisar causas de problemas, planejar processos, tomada de decisões, entre outros. Então, toda vez que eu preciso fazer algo, né, elaborar um plano, eu posso utilizar o 5W2H ou o 5W1H, que é só tirar o quanto custa, tá bom? Então, aqui tem outro exemplo que eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E é isso por nossa segunda parte, tá bom? Agora vamos para a terceira parte, nossa atividade. Mão na massa, galera.